Levítico, informações básicas. Várias leis tratando da santidade de Deus, do amor ao próximo, incluindo sacrifícios, pureza ritual, obrigações sociais, bem como leis para levitas sobre as funções sacerdotais. Tudo bem? Então é isso. Tem uma questão vertical e tem uma questão horizontal. Show de bola? Se relacionar com Deus e com o próximo. Tudo bem? Vamos lá. O contexto, né? Eles estão no contexto ainda, né, do Sinai, e aí começam a vir as leis que serão cumpridas pelo povo. Até aí tudo bem? Então vamos lá. O preparo adequado para a adoração, tanto para o povo quanto para os sacerdotes. A instituição do sacerdócio sobre Arão. Aí é isso, leis protegendo a pureza ritual, incluindo expiação de pecados, o dia da expiação. Isso no videozinho vai te explicar bem legal, tá bom? Deixa eu pular essa parte. Orientações para a leitura de Êxodo. Levítico. Muito obrigado. Para ver se vocês estavam prestando atenção. As leis são parte da aliança de Deus com Israel. Não consistem em meros ritos religiosos. Dizem respeito a relacionamentos. Você percebeu? Você acaba lendo, fica meio chato, é muita lei, é muita, né? Tenta entender dessa forma. Levítico está sendo escrito a partir do que aconteceu e a partir do que vai acontecer. O que aconteceu? Vocês eram escravos. Vocês estavam adorando qualquer coisa. Vocês estavam adorando aqueles deuses ali que apareceram no telão. Não vou nem repetir o nome, porque eu não lembro. Não vou nem repetir o nome. Beleza? Vocês estavam adorando lá, né? E aí, na verdade, vocês não tinham esse relacionamento. Então, vocês precisam de lei, vocês precisam de regras, né? Levítico tem a ver com o quê? Em grego, né? Que seria relativo aos levitas. Legal? E é da Septuaginta também. No original ele os chamou. Olha que legal. Ele os chamou, né? Então, Deus chamou, que também é o início do livro, mas é muito poético. Deus os chamou. Deus está te chamando. Legal? Não consiste em meros rituais religiosos, dizem respeito a relacionamentos. Levítico integra a narrativa maior do Pentateuco e deve ser entendido à luz do que ocorreu antes, do que vem a seguir. Foi o que eu comentei com você. O povo vai se estabelecer como uma grande nação, vai haver o templo também vai cumprir o papel dele. 70 depois de Cristo acaba o templo, e aí vem Jesus, né, ligando a gente diretamente com Deus. Sempre que falar isso, você fala o quê? Amém, aleluia, aleluia, gente. Que tempo, não é isso? Que tempo. A gente vive na era da graça, chorar todo dia, acordar todo dia chorando. Vamos lá. Aí, uma caminhada por Levítico. Mensagem teológica, qual é de Levítico? Deus é santo. Sacou? Se você guardar isso, essa é a ideia. Deus é santo. Aí tem uns detalhezinhos. A parte da história dos israelitas, em que os israelitas recebem as instruções sobre como ser santos e como ser aceitáveis a Deus. Beleza? E aí, relacionamento com os outros, eu já tinha falado. O professor quer saber se você entendeu. Mensagem teológica. Qual é a mensagem teológica? Deus é santo. Tudo bem? O gênero é uma história instrutiva. Nem todas as ofertas eram sacrifícios pelos pecados. Alguns visavam a comunhão e tinham funções de aliança totalmente diferentes. A oferta queimada era dedicada inteiramente a Deus, que ela é inteiramente queimada, é chamada de holocausto, né? Que também vem de uma expressão grega, mas do hebraico, né? Tem a ver com o que se eleva, o que acende, né? Que é o aroma agradável que acende a Deus. Beleza? Tudo eu li no livro, tá? Tem o especialista em grego aqui, hebraico, tudo isso eu li no livro, estou falando para vocês. São esses livros aqui mesmo. Então vamos lá. E aí, gente, olha o princípio. Esse princípio é interessante você guardar. Como é que é o princípio? Se você quer viver, algo precisa morrer no seu lugar. Percebe? Por quê? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não dá para se relacionar com Deus, santo, perfeito, sendo pecador. Sendo pecador. Então são 5 ofertas. O holocausto, oferta de cereais, manjares, devia ser bom. Oferta de comunhão, de paz, sacrifício pacífico. Oferta pelo pecado ou para a purificação.
oferta pela culpa, restituição ou reparação. Aí no hebraico a gente consegue detalhar todas elas. O professor quer saber se você aprendeu qual era o princípio ligado aos sacrifícios. Se você quer viver, algo precisa morrer no seu lugar. Você entende como isso é sério? Você entende como isso é sério? Você entende como isso é sério? E quem que morreu no nosso lugar? Jesus. Cara, isso é muito sério. A gente não pode banalizar. A gente precisa todo dia lembrar disso. Quando a gente abrir o olho, cara, como nós somos amados, como nós somos o povo escolhido de Deus. Instruções para as 5 ofertas. E aí é a sequência do livro, só para você saber, depois eu mando para você. Passa um vídeo para a gente entender melhor. Então vamos lá. Vai o videozinho, pô, Pescão. Obrigado, meu amigo. Vamos no vídeo aí, depois tem só mais um slide para te liberar. O livro de Levítico. Sabemos que você o tem evitado, talvez porque ele pareça um pouco estranho. Vamos corrigir isso. A história da Bíblia começou com seres humanos na presença de Deus, mas eles foram banidos por causa de sua rebelião. No entanto, Deus quer ter um relacionamento conosco. Então, ele escolhe uma família que ele vai usar para restaurar o mundo de volta à sua presença. E assim, a presença de Deus vem habitar em uma tenda no meio de Israel, o que é ótimo. Mas isso cria um problema. A presença de Deus é tão intensa que Moisés não pode entrar, e os sacerdotes que entrarem de forma inadequada morrem. Mas se a presença de Deus é algo bom, como pode ser perigosa? É o seguinte, pense assim. A presença de Deus é como o sol, é puro poder e bondade. Quando algo mortal e corruptível se aproxima de tal poder, é destruído. Assim, a palavra santidade é usada em Levítico para descrever a presença pura e poderosa de Deus, que como o sol é bom, mas também é perigoso. Portanto, Levítico mostra como pecadores podem se aproximar de Deus sem serem destruídos. No livro, existem 3 soluções que tornam isso possível. Talvez isso pareça um pouco estranho para você, mas acompanhe a ideia. A primeira solução são os rituais, a segunda é a ideia do sacerdócio, e a terceira são as várias leis de pureza. O livro é dividido em 7 seções. Cada solução é explorada em 2 seções do livro. Os rituais são aqui, os sacerdotes estão aqui e as leis de pureza aqui. A primeira solução, os rituais, envolvem uma série de sacrifícios de animais, e assim Levítico começa com instruções detalhadas de como fazê-los. Alguns são formas de dizer obrigado e outros de dizer me perdoe. E aqui, no final do livro, há mais alguns rituais que são sobre observar dias sagrados e festas. São celebrações que recontam uma parte da história de como Deus resgatou Israel e o separou das demais nações. A segunda solução para a questão da santidade tem a ver com os sacerdotes. Estar diretamente na presença de Deus é algo realmente perigoso. Por isso, ele nomeia sacerdotes como representantes especiais que podem ir à sua presença em nome de outras pessoas. Então, nessa sessão, podemos ver como os sacerdotes são ordenados. E nesta outra, vemos os altos padrões que os sacerdotes precisavam atender, pois eles trabalham muito perto da presença de Deus. A terceira solução neste livro são as leis de purificação, e este é de longe o assunto mais difícil de compreender. Por exemplo, nessa seção, estamos muito preocupados em saber quem está limpo ou sujo, ou pode-se dizer também puro ou impuro. Para entender isso, é necessário saber o seguinte: o sujeito considerado puro pode estar perto da presença de Deus, já o que está impuro, não. Isso foi muito importante para que os israelitas soubessem seu estado diante de Deus em cada momento. Então a primeira coisa que temos é uma lista de animais puros e impuros. Essa lista de animais é dividida por onde eles vivem, na terra, no mar ou no ar. O texto não é claro sobre por que certos animais são impuros ou por que tocar ou comê-los torna a pessoa impura. O que está claro é que ao evitar essas criaturas, Israel se torna um povo separado, lembrando que a santidade de Deus deve influenciar todas as áreas de suas vidas, incluindo o que eles comem. Após as leis alimentares, temos um monte de regras aparentemente aleatórias, tais como doenças de pele, tocar em mortos, o que fazer com fluidos corporais, etc. Mas elas não são aleatórias, pois Israel poderia associá-las com a vida e a morte, que são coisas sagradas, uma vez que Deus é o autor da vida. Mas só tocar já torna impuro? Sim,
Mas temos que lembrar que não é errado ou pecaminoso ser ritualmente impuro. Bastava esperar alguns dias, tomar um banho, oferecer um sacrifício e a pessoa estava pura novamente. O inadequado é entrar na presença de Deus ainda impuro. Agora, há mais leis de pureza aqui nesta seção, que enfatizam o comportamento moral de Israel. São leis sobre justiça social, relacionamentos saudáveis e integridade sexual. Seguir essas leis farão de Israel um povo puro, que poderá viver perto da presença de Deus. Essas são as 3 soluções. Você já deve ter percebido que elas cercam o centro deste livro. E é aqui que encontramos um ritual muito importante, chamado o Dia da Expiação. Israel é uma grande tribo agora, e as probabilidades de haver um monte de pecados acontecendo e passando desapercebidos são grandes. Por isso, todos os anos, os sacerdotes pegariam 2 bodes, um deles seria morto. E seu sangue concede o direito à presença de Deus. Simbolicamente, o sangue cobre ou remove o pecado de Israel. Bem, isso é meio estranho, mas o significado desse sacrifício é explicado no próximo capítulo, onde Deus diz que o sangue de uma criatura é a sua vida, e assim a vida do bode é oferecida como um substituto. Ele recebe o castigo no lugar do povo de Israel. E quanto ao segundo bode? O sacerdote coloca as mãos sobre ele, confessa os pecados de Israel, como se estivesse transferindo os pecados ao bode. Em seguida, o expulsa para o deserto, e ele nunca mais volta. Ele é chamado de o bode expiatório. Você provavelmente já ouviu essa expressão antes. Essa é uma representação fantástica de como Deus graciosamente remove o pecado de Israel. Mas vamos ser honestos, sacrifícios geralmente parecem algo muito bárbaro. Bem, você deve lembrar que antigamente os sacrifícios eram a principal forma de comprar o favor dos deuses. Mas o problema era que esses mesmos deuses são imprevisíveis. Você nunca sabe se eles vão ignorá-lo ou atacá-lo. Portanto, é neste contexto cultural que vemos o Deus de Israel agir totalmente diferente. Ele se ira por causa da corrupção humana, mas nunca é inconstante. Ele ama as pessoas. Por isso ele oferece esse caminho livre, para que Israel tenha confiança de que foi perdoado e que apesar de seu pecado eles estão seguros, podendo viver perto da presença de Deus. Isso é o que ensina o livro de Levítico, verdades revolucionárias em seus dias. Mas Israel ainda está no Monte Sinai, no meio do deserto. Eles precisam de um lugar para morar. A terra que Deus prometeu a Abraão. E é sobre esta viagem para a terra prometida que o próximo livro da Bíblia tratará. E aí, gente, maneira? Maneira, né? Vamos liberar aí os pais. Pô, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é muito bom. A gente está fazendo essas correlações, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Isso é importante quando você lê a Bíblia, né? Filipe falou de José. José foi vendido, né? Jesus também foi vendido, né? Então isso é tão legal assim quando você percebe como a Bíblia está toda interligada, né? Isso é maravilhoso. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, pede mesmo para Deus, pede para o Espírito Santo conduzir teu coração, para você perceber esses detalhes que vão fundo no teu coração. Legal? E estude que é muito bacana. Incentivo a galera a entrar lá no grupo de leitura bíblica, fazer as perguntas, se inteirar. É isso aí, gente. Vamos nesse caminho aí que é o melhor caminho para a gente viver as verdades de Jesus para a nossa vida. E para fechar, né, como eu tinha falado, Jesus é o sumo sacerdote, né? Jesus é o sumo sacerdote. Eu tinha até separado só o versículo para a gente fechar. Olha só. Hebreus 9, e tem várias outras referências, tá, de Jesus como sumo sacerdote, mas para a gente orar. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Amém? Amém? Lá eram feitos sacrifícios, e eram feitos sacrifícios, e eram feitos sacrifícios, né? Aqui foi o único, perfeito, suficiente.